Olá! Cada vez mais o cuidado com o meio ambiente se torna assunto obrigatório no meio organizacional. As empresas são pressionadas a conceber produtos e processos de produção que sejam ambientalmente sustentáveis. Já os governos têm a responsabilidade de fiscalizar e promover políticas públicas de controle da utilização dos recursos naturais. Mas para que essas tarefas sejam de fato cumpridas, ainda precisamos superar muitos desafios. Este é o tema do Conexão Pública de hoje e os nossos convidados são o professor de Administração Pública da UDESC, Daniel Moraes Pinheiro, e a acadêmica de Administração Pública, Alana Hartmann Matula. Sejam bem-vindos ao nosso programa e obrigado pela participação. Obrigado. Professor, as instituições públicas e privadas, elas estão realmente mais comprometidas com o meio ambiente ou muitas vezes elas fazem apenas o que a lei obriga? É uma situação um pouco complicada, né? Mas é interessante porque assim, desde a década de 70 nós vemos um movimento que a sociedade veio se tornando mais preocupada com o meio ambiente. Né? O meio ambiente se tornou não só uma questão importante por questões científicas, alguns dizendo até em algumas previsões mais radicais que o planeta está em degradação, em um processo de degradação muito rápido, muito veloz, outros não, que não, ainda sustentamos, mas de fato o ser humano vem fazendo uma grande intervenção no planeta. Isso se institucionalizou e as organizações passaram a se preocupar mais com o meio ambiente. E agora as pessoas estão mais preocupadas. Então, de uns 10 anos para cá, nós temos visto um movimento interessante. Né? Os governos se preparando nesse processo de fiscalização, criando legislações bem específicas para a questão ambiental, para problemas ambientais e a população se preocupando com questões ambientais. Né? Esse é o primeiro passo, vamos dizer assim, conscientização da sociedade. E aí a gente tem agora dois processos interessantes. Um é o processo de educação, que as pessoas elas não precisam estar só mobilizadas pela causa, o meio ambiente não é uma causa, mas ele faz parte do nosso dia a dia, então você precisa de um processo de educação para essa convivência, e isso passa para o ambiente organizacional como desafio, e um processo de gestão, porque as pessoas elas vão fazer isso, elas vão se tornar mais conscientes, isso vai entrar nas organizações como tema, mas você precisa gerir isso, e a gente não pode esquecer que as organizações têm seus fins. Pode ser um fim lucrativo, como uma empresa privada, mas tem o fim da organização pública, que é cuidar da população, e elas precisam fazer isso da maneira mais adequada, então o processo de gestão é necessário. A própria população, o público, ele cobra também dos governos e da iniciativa privada que essa gestão ambiental seja aplicada. Qual a influência que esse procedimento tem na imagem das organizações? Isso é fundamental, é uma ótima pergunta para a gente refletir. Hoje a gente tem pessoas que, por exemplo, não compram certos alimentos se eles são de origem comprovadamente mal manipulados em relação ao meio ambiente, então vai preferir o orgânico, vai preferir talvez o hidropônico, aquele que tem o menor impacto no meio ambiente. Isso vai financeiramente ser ruim para a empresa privada. Ao mesmo tempo, ele vai cobrar do poder público que fiscalize essas organizações e que traga melhores informações. Então a gente tem movimentos interessantes pedindo que, olha, vamos melhorar a rotulagem de produtos. Então saber a procedência de produtos se tornou algo importante dos últimos anos para cá. Então a gente com todas essas informações é muito fácil você descobrir se um produto é bom ou ruim somente por uma pequena postagem no Facebook, você coloca uma foto dizendo que aquele produto foi produzido numa terra ruim ou agride um rio ou animais. Então, a indústria moveleira, por exemplo, que ela compra madeira, ela hoje passa por um processo que ela só entra no mercado internacional e vai ser competitiva se ela passar por um processo de certificação ambiental. Então, você vai ver, aqui em Santa Catarina nós temos, por exemplo, a região de Rio Negrinho, São Bento, que tem grandes empresas produzindo móveis há muito tempo, tradicionais, que quase saíram do mercado porque elas ainda não estavam adaptadas e agora voltam a competir. Por quê? Porque o próprio governo local se uniu às empresas para incentivar um processo de gestão ambiental mais adequado. E aí elas vão comprar madeira certificada, vão procurar processos certificados, porque o seu cliente já não quer mais um produto que seja ambientalmente agressivo. Exatamente. Hoje em dia o fluxo de informação é muito maior e as pessoas elas realmente cobram. Né? Alana, quais são os desafios que uma empresa ela pode enfrentar ao implantar um processo de gestão ambiental? Bom, primeiramente é a própria questão do conceito de gestão ambiental, né? É ainda um conceito bastante recente, é algo que há 15, 20 anos atrás as organizações não tinham a preocupação que hoje em dia elas têm. E como a gente sabe, tudo aquilo que é novo requer mudança, e aquilo que requer mudança nem sempre é muito bem aceito. Tem muita restrição, né, quanto a isso. Então,
Eu acredito que o grande desafio seria, primeiramente, essa questão da divulgação, né, de tornar isso algo que cada vez mais os funcionários, os colaboradores se interessem e saibam da importância de adotar essas medidas. Além disso, também é importante observar que no caso da organização pública ainda pode ser encontradas algumas dificuldades, porque a estrutura da organização pública, ela não é tão aberta, tão flexível quanto da organização privada. Ainda é muito rígida, os procedimentos ainda são muito burocráticos. Então, por exemplo, nos projetos que a gente desenvolveu, a grande maioria deles, eles adotam essa ideia da metodologia do carbono zero, que busca, através de incentivar o plantio de árvores, de forma a neutralizar a emissão do carbono. Então, você não pode simplesmente chegar para uma organização pública e falar que ela tem que plantar tantas árvores, né? Não é bem assim, tem todo um controle por trás, tem a questão do próprio orçamento público, que às vezes pode acabar dificultando. Professor, com relação ao orçamento, né, muitas empresas podem encontrar uma certa dificuldade em implantar processos de gestão ambiental porque esses processos eles exigem um custo. Existe algum tipo de financiamento que essas empresas podem recorrer para implantar esses projetos? Interessante. Alguns governos já trabalham com a ideia de ICMS ecológico, né, em que você consegue uma redução do ICMS por implantação de algumas ações ecológicas. Vai variar de estado para estado, mas a ideia do ICMS ecológico é até bem fácil. Quem quiser pesquisar na internet a ideia do ICMS ecológico vai encontrar várias iniciativas desse tipo. Mas o mais interessante, eu falo isso para toda iniciativa, né? Se a gente pensar no recurso em si, é você fazer o cálculo de quanto isso custa para tirar. Então, por exemplo, quando eu falo uma simples redução do uso de água em algum processo, eu às vezes falo uma redução enorme na minha conta de água ao final do mês, porque eu não preciso tratar aquela água. Então, às vezes, o tratamento e reutilização é muito mais barato. A gente sabe que hoje utilizar insumo de material reciclável para produzir novos produtos é mais barato do que produzir a matéria-prima e reproduzir aquele produto. Então, muitas vezes, o processo de gestão ambiental torna a empresa mais competitiva. Ao contrário de outras organizações. Ela agrega valor. Isso, agrega valor, como eu falo, aquele consumidor que está mais preocupado vai dar preferência, isso já eleva os resultados, sem falar que é uma economia. No setor público é mais fácil ver isso, por exemplo, se eu reduzo o consumo de papel, copo, material, etc., e implanto um processo mais inteligente, então como por exemplo, na hora que eu introduzo processos eletrônicos, introduzo uma ideia de atendimento mais rápido, para manter as pessoas menos tempo esperando, eu estou não só satisfazendo o lado ambiental, porque aí eu estou usando menos recurso, estou gastando menos energia, menos água, menos gente no meu prédio, etc. Mas eu estou conseguindo fazer com que também esse meu cliente, esse meu cidadão, essa pessoa, em qualquer âmbito, ela esteja mais satisfeita. Bom, eu vou pedir uma licença para nós fazermos uma pequena pausa e nós voltamos em instantes com o debate sobre o sistema de gestão ambiental nas organizações. Até já! Estamos de volta com o Conexão Pública, hoje falando sobre o sistema de gestão ambiental nas organizações. Nossos convidados são o professor de Administração Pública da UDESC, Daniel Moraes Pinheiro, e a acadêmica de Administração Pública, Alana Hartmann Matula. Alana, no primeiro bloco, então, nós começamos a falar sobre a redução de carbono zero, que é um sistema que hoje, cada vez mais, as organizações estão tentando implantar, e vem implantando, né? Como é que funciona esse sistema? Bom, então, a metodologia acontece da seguinte forma. Ela busca mensurar a quantidade de gás carbônico que é emitido na atmosfera através das nossas ações diárias. Então, nas organizações, cada ação nossa, desde o momento que você sai de casa, pega o seu carro para vir trabalhar, você está emitindo gás carbônico. No seu trabalho, a luz que fica acesa, o computador que é usado, o papel, cada um desses itens possui um fator de emissão de gás carbônico. Então, a metodologia Carbono Zero, ela busca aplicar um questionário para você poder identificar quais são essas ações e, a partir disso, converter por esse fator de emissão de cada item. E com esse valor, você vai poder trabalhar de duas formas. Uma forma seria a neutralização, que é a ideia de plantar árvores
para roubar esse gás carbônico que é emitido na atmosfera, porque as árvores elas precisam do gás carbônico para se desenvolver. Então seria mais ou menos essa ideia. Isso é muito utilizado em eventos, principalmente. Isso, não somente em organizações, mas também em eventos, né? Porque é algo a mais ajuda a neutralizar a emissão de gás carbônico. Então acontece mais ou menos da mesma forma. É calculado toda a emissão que é realizada para fazer aquele evento então você pode obter o valor geral e converter isso em quantidade de mudas de árvores que precisam ser plantadas para neutralizar esse evento. E a outra forma também é reduzir mesmo Exatamente. a emissão dentro da organização. Isso, é porque algumas organizações você não consegue trabalhar a questão da neutralização. Então é muito comum a gente trabalhar com a redução. Por isso que essa metodologia é bastante interessante, porque ela dá essa ideia não só da neutralização. É possível que você, através dos números que você obtém, você consegue verificar aonde que está havendo mais emissão e que poderia ser minimizado. Então você consegue trabalhar diretamente nas problemáticas com a questão da redução. Quais são esses exemplos? Por exemplo, você citou alguns exemplos da luz acesa, do carro, a pessoa vai de carro até o trabalho. Quais seriam essas ações para reduzir a emissão? Bom, por exemplo, se é observado que em uma organização emite muito gás carbônico com a utilização do papel, é possível que você trabalhe medidas para minimizar o uso do papel, através de assinatura eletrônica, utilização da intranet como portal de informação da organização e outras ações. Professor, hoje, cada vez mais, né, a sociedade ela cobra mais isso. Essa questão da emissão, da redução do crédito de carbono também ele leva em conta e gera agregação de valor às empresas? Assim, muitas empresas utilizam, você usou a palavra crédito de carbono, dessa compensação de carbono, desse mercado de carbono. Hoje existe um mercado oficial de carbono, para que ela compense a sua ação. Quando ela não consegue reduzir, então a primeira saída é reduzir, realmente, né? Para que eu seja mais eficiente e até eu economizo meus recursos. Se eu não tenho como reduzir, eu pago para alguém plantar, porque esse plantio de mudas deve ser controlado, não significa que eu plantar qualquer muda em qualquer lugar vai fazer isso. Existem mudas específicas que vão servir para isso em áreas específicas, então também não adianta eu desmatar mata nativa para plantar uma muda qualquer, que eu estou fazendo um crime ambiental pior do que a minha compensação, mas isso vai agregar valor para a empresa na medida em que ela pode dizer para os seus clientes, não, olha, eu tenho um processo não só mais racional em relação ao meio ambiente, como eu estou lhe devolvendo aquilo que eu estou gastando. Então, acaba sendo uma obrigação também moral da empresa para com a sociedade. Por isso que é interessante o ciclo da gestão ambiental, porque ela responde ao primeiro anseio, que é o anseio da sociedade. Então, a sociedade preocupada com o meio ambiente, ela passa a ter o retorno através de um processo de gestão. Na universidade, nós temos trabalhado com essa ideia. Quando nós lançamos o projeto trabalhando os conceitos de ecoeficiência, um programa ambiental, quando a Alana passou a fazer o seu trabalho numa organização, dando um processo de assessoria para essa organização implantar um sistema de gestão, o que nós queremos é levar esse exemplo para outras dimensões da sociedade. A nossa ideia hoje é levar esses exemplos, por exemplo, para escolas. Como é que escolas podem ser carbono zero, ter turmas carbono zero, ou a metodologia carbono zero nos ajudar a reduzir. Se a gente não conseguir compensar, como ela falou, a redução às vezes é a solução, porque a organização tem um orçamento complexo, uma legislação complexa. Isso acontece muito no setor público, que não vai me permitir, num primeiro momento, fazer essa compensação, esse crédito de carbono. Eu vou fazer ações de redução e aí eu vou economizar, inclusive, recursos. É interessante como em escolas que a gente vai fazer, até outros trabalhos com comunidades, quando a gente leva material reciclável para usar para as crianças fazerem brincadeiras, os professores falam, a gente faz muito isso porque já faz parte de um processo ambiental e a gente acaba economizando, por exemplo, folhas de papel, cartolina, etc., que seriam usadas no dia a dia. Menos uso de tintas tóxicas, por exemplo, que hoje não se usa mais nas escolas, mas são materiais químicos que a gente já vai esquecendo e vai utilizando matérias-primas que já estão prontas, né, até para esses processos. Então, isso tem sido interessante. A Alana participou agora recentemente de um projeto de implantação de uma gestão ambiental na Associação Comercial e Industrial de Florianópolis. Como é que foi esse processo? Como é que foi a implantação disso? Bom, a UDESC vem buscando desenvolver projetos e parcerias com organizações externas para implantar projetos como esse que foi desenvolvido com a CIF. Então, nesse projeto da CIF foi montado um grupo de alunos que desenvolveram um trabalho de assessoria ambiental para a CIF.
Então, primeiramente, buscou-se identificar a situação atual que se encontra a CIF. Foi feita visita técnica a todas as regionais da CIF, reuniões, coleta de dados, informações, registros fotográficos, tudo aquilo que pudesse nos dar uma ideia de como se encontra a CIF em relação à gestão ambiental interna atualmente. E a partir disso foi feito um diagnóstico. Nós utilizamos também, implantamos a metodologia zero, aplicamos questionário com os funcionários da organização e agora a gente vai poder entregar esses resultados para a CIF, que justamente eles poderão tratar dessas duas formas. Uma delas, aí eles vão ver se eles conseguem adequar a questão da neutralização ou se eles trabalham com a questão da redução, através de medidas educacionais junto com seus funcionários, algumas pequenas mudanças na estrutura, adequar a questão de lixeiras para coleta de lixo seletivo, implantação de uma política ambiental e ações que podem levar a CIF a se destacar no meio socioambiental. É fácil você implantar um sistema de gestão ambiental ou existe uma certa resistência, às vezes, dos funcionários, né, até mesmo da própria organização? Não é tão simples, né? Porque as pessoas, muitas vezes, elas se dizem estar comprometidas, mas no momento que realmente a gente quer implantar alguma mudança, existe esse tipo de resistência. Isso é muito comum, mas é normal, faz parte do processo. E eu acho que não é isso que deve desencorajar as organizações a implementarem esse tipo de gestão ambiental. É importante, professor, você manter um processo educacional constante nesse processo de implantação de um projeto de gestão ambiental dentro da organização? Isso é fundamental. Como eu falei, são 3 dimensões. Eu acho que, primeiro, a conscientização, aquela preocupação social. Segundo, é o processo de educação que você começa. Mas você precisa do processo de gestão, e por isso vira uma questão fundamental para a gente no curso de gestão pública, de levar isso como um processo constante. A educação contínua, ela entrando no processo de gestão, hoje a gente na CIF está propondo que eles façam uma política, porque aí a política já te garante que por um tempo todos aqueles que se envolvem com a organização, eles vão passar a se adequar da maneira como lhes cabe ao processo, né? Então, por isso que a gestão é fundamental, ter um sistema de gestão ambiental declarado na sua organização é fundamental para a organização. Porque muitas vezes se a própria organização ela começa a dar início a esse processo de gestão ambiental e com o passar do tempo acaba afrouxando ou acaba não fazendo esse processo de educação, os próprios funcionários eles acabam perdendo a credibilidade, né, no processo. Você acaba perdendo a referência, a motivação e aí você perde o comprometimento, como a Lana falou. Quando você trata de uma mudança de postura, o comprometimento é fundamental e esse comprometimento precisa ser renovado, isso é característica do ser humano. Então é fundamental você, com o processo de gestão, ter uma educação contínua, pelo menos lembrar as pessoas da razão disso. Com certeza. Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Agradeço bastante a presença de vocês aqui no nosso programa. Muito obrigado. Obrigada. E o Conexão Pública de hoje vai ficando por aqui. Na semana que vem nós traremos mais debates sobre administração pública. Até lá!